Os campos da África são o lar de uma variedade de mamíferos. Mas nenhum é tão conhecido quanto os 5 superastros do continente: leão, rinoceronte, leopardo, búfalo e elefante. Eles são os célebres 5 grandes. Porém, não é fácil ser grande na selva. Na luta constante para ter sucesso nos dinâmicos ecossistemas da África, os 5 grandes precisam trabalhar duro para sobreviver. Ícones da vida selvagem. 5 grandes da África. Poucos animais no mundo inspiram tanta admiração quanto um leão no seu auge. Seus olhos amarelos e confiantes, a cabeça grande e a juba dourada demandam respeito. Ele é o maior de todos os carnívoros da África, com um porte belo e poderoso. Então é chocante que muitos pensem em matar um animal tão nobre. Mas os caçadores colonos que vieram para a África consideraram como suas maiores conquistas rastrear e atirar em leões. Junto com os outros 4 dos animais mais poderosos e impressionantes do continente. Com o tempo, esse grupo ficou conhecido como os 5 grandes. Todos são reverenciados por caçadores como adversários perigosos e, portanto, procurados como troféus, embora cada um dos 5 pudessem facilmente matar um caçador descuidado. Nos tempos modernos, felizmente, a caça ao troféu é menos popular e muitos desses animais majestosos agora vivem em parques e reservas protegidas em toda a África. Mas eles ainda enfrentam os desafios brutais do mundo natural, onde sua sobrevivência não é segura. Cada animal deve usar suas combinações únicas de tamanho, força, discrição e energia para perseverar. Os leões são os maiores felinos da África, com machos de 1,20 m de altura até o ombro e pesando cerca de 200 quilos. Enquanto as leoas são menores em cerca de 130 quilogramas. Eles são os únicos grandes felinos que são sociais, vivendo juntos em grupos conhecidos como bando. A habilidade de caçar como um time garante uma vantagem e permite que eles derrubem presas com o dobro do seu tamanho. Em uma contagem de peso, os leões são responsáveis por 65% das presas mortas na savana. E eles se especializaram em caçar um dos seus companheiros, dos 5 grandes. Búfalos não são um alvo fácil, porque estes enormes herbívoros têm uma arma especial contra os predadores. São numerosos
Rebanhos como este são compostos principalmente de fêmeas e seus filhotes e podem ter centenas de membros. Dentro de um grupo tão grande, a organização é necessária. E os búfalos têm uma estrutura de rebanho bem ordenada, com unidades familiares menores e unidas. Esta mãe teve seu primeiro filhote por volta dos 5 anos de idade. O mais novo será desmamado aos 7 meses e, a partir de então, vai comer grama como sua mãe. Se as condições forem boas, a mãe terá um novo filhote a cada 15 meses. Ela, como todas as fêmeas, não se distancia de seus parentes no rebanho. Mas os búfalos machos precisam procurar mais para encontrar uma parceira. Antes que possam se reproduzir, eles têm que lutar pela hierarquia do rebanho. Isso significa uma disputa frente a frente entre machos. Dois búfalos machos de 800 quilos batendo uns contra os outros têm a força equivalente de um carro, atingindo uma parede a 50 km por hora. Para proteger seus cérebros e absorver o impacto, os machos têm um grosso capacete de chifre chamado de chefe. Um búfalo leva 8 anos para ficar alto o suficiente e ser elegível na hierarquia da reprodução. O domínio nesses mega-rebanhos também tem outros benefícios. Os búfalos da posição mais alta ocupam a frente e o centro do rebanho, o que permite o primeiro acesso à melhor comida e minimiza as chances de se tornarem presas. Mas nem todos os búfalos desfrutam da segurança do rebanho. Quando ficam velhos demais para lutar pelo domínio ou acompanhar o grupo, os machos vão embora. Sozinhos, são muito mais vulneráveis aos leões. E mais perigosos ao homem. Lendas desses velhos búfalos machos, atropelando e chifrando caçadores até a morte, deixaram os homens com medo, que fez com que o animal se tornasse um dos 5 grandes. Ao contrário do rinoceronte e do elefante, o búfalo pesa menos de 1 tonelada, que faz deles pequenos o suficiente para serem mortos por leões. A maioria dos mega-rebanhos tem vantagem, e uma frente unida de cabeças com chifres pode afastar um bando de leões. Essas grandes congregações não oferecem apenas proteção contra os predadores, mas também desempenham um papel crucial na manutenção do ecossistema da savana. Os búfalos são animais ruminantes e usam os dentes incisivos para colher grandes quantidades de uma grama comprida. Enquanto comem, eles liberam acesso a brotos mais nutritivos da parte de baixo, para os não ruminantes, como o rinoceronte. É a capacidade dos búfalos de trabalhar como um rebanho e sobreviver com alimentos de baixa qualidade que faz com que prosperem face aos desafios da natureza. Com estimativas populacionais variando de 500 mil a 1 milhão, eles são os mais numerosos entre os 5 grandes.
Mas ainda assim, o búfalo deve ficar vigilante. Porque os leões também são especialistas em trabalhar juntos. O que é, sem dúvida, o motivo que fez com que este búfalo tenha se tornado refeição. Leões são mais poderosos do que as leoas e comem primeiro. Depois que esse grande leão tiver a sua parte, os outros vão comer. O bando está em casa, na densa cobertura do bosque, usando a folhagem como disfarce para não ser visto. Para proteger os mais novos e vulneráveis membros. Os jovens leões têm apenas 6 semanas de idade e acabam de sair da toca onde passaram suas primeiras semanas de vida. Eles ainda são muito jovens e vulneráveis para estar ao ar livre. E por enquanto, a mãe os mantém fora de vista. Apesar do sistema familiar unido, o bando de leões é mais desapegado. Membros entram e saem em um território de cerca de 40 quilômetros quadrados. Não muito longe, os irmãos mais velhos desfrutam de uma caça de sucesso. Esta leoa nasceu em uma ninhada de 5 e passa grande parte do tempo com uma irmã e 3 irmãos. Aos 18 meses, eles têm idade suficiente para serem completamente independentes da mãe. Trabalhando juntos, se tornaram caçadores competentes e derrubaram filhote de búfalo. Ele até pode estar escondido de outros leões e hienas no emaranhado de arbustos. Mas atrai a atenção dos maiores necrófagos aéreos da África. Os leões não gostam de convidados intrusos para o almoço. Mas ao meio-dia está muito quente para comer. Então, um dos irmãos tenta esconder o animal. Mas é muito esforço. Ele terá que ficar de guarda por enquanto. Os abutres não vão tentar nada enquanto o leão ainda estiver por perto. Essa morte é um sinal promissor para os jovens leões. Afiar suas habilidades de caça agora, antes que eles tenham que deixar o conforto e a familiaridade do bando, é importante. Logo, eles terão que procurar um território e bando próprios, o que exigirá uma luta feroz com outros machos grandes. Mas os irmãos estão em vantagem. Eles vão sair juntos, cooperando na coalizão de 3 para caçar e desafiar em prol do controle de outro bando.
Quando chega a noite, as temperaturas caem e os jovens leões estão prontos para comer. A hora do jantar em uma família de leões pode ser barulhenta. E depois da entrada, eles relaxam sob as estrelas. Mas o cheiro da presa morta atrai um visitante improvável. Uma leopardo fêmea. O felino mais evasivo dos 5 grandes vasculha a comida alheia de vez em quando. Mas ela sabe que não deve se intrometer em um banquete de leões. Se eles encontrassem a fêmea, ela seria morta. Recuar rápido é uma decisão sábia. Quando há comida em abundância, os leões se empanturram. Os machos comem até 40 quilos e as fêmeas cerca de 20 quilos por vez. Isso é em torno de 5 vezes mais do que a necessidade diária de comida deles. Essa grande quantidade de alimento é o luxo de um bando de sucesso. Nem todos têm tanta sorte. Apesar do comportamento cooperativo de caça, os leões geralmente têm apenas 30% de taxa de abate. Isso significa que 70% do tempo eles vão embora sem jantar. E quando a presa é escassa ou o bando é inexperiente, uma simples vontade de comer rapidamente dá lugar a uma fome intensa. Com as costelas e os ossos do quadril aparecendo, está claro que esse jovem bando não come há dias. É um grande contraste com a barriga cheia do bando mais bem-sucedido e com a evidência de que, apesar dos leões serem considerados os assassinos mais ferozes da África, suas vidas não são fáceis. Os leões que sobrevivem são os caçadores mais fortes e habilidosos, ocupando o primeiro lugar na cadeia alimentar e comendo a maioria dos grandes herbívoros da savana. Mas nem todos. Este é um dos últimos rinocerontes negros que restaram na África. Eles podem ser grandes demais para virarem vítimas de leões. Mas eles não são páreo para o homem. Antes da intensa caça feita pelos humanos, eles eram a mais numerosa das 5 espécies de rinocerontes do mundo. A queda na natureza de 65 mil rinocerontes negros em 1970
para pouco mais de 5.000 agora, representa um dos declínios mais rápidos já registrado na história de qualquer mamífero de grande porte. Este animal, como todos os rinocerontes machos, é um navegador solitário, comendo mais de 200 espécies de árvores e arbustos. O lábio superior preenche puxa a folhagem para sua boca. E a razão pela qual ele é imune a virar comida é porque ele pesa 1.200 quilos. Ao exceder 1 tonelada de peso, ele está acima do limite de predação, o que o torna muito grande para os leões. Para esta mãe-leão, a caça está longe de ser uma prioridade. Sua principal preocupação é deixar seus filhotes seguros e se manter refrescada mesmo no calor do dia. Mas isso não é fácil para ela, porque os leões não podem transpirar. Sem glândulas sudoríparas suficientes, eles recorrem à respiração ofegante para expelir o excesso de calor. Assim como se aconchegar na sombra, o que torna o clima escaldante suportável. Mas mesmo o calor não pode diminuir um dos impulsos mais urgentes do filhote: se alimentar. Seu rugido é uma mensagem clara o suficiente: recue. Até mesmo o estorninho sente o aquecimento. Vestido com penas roxas elegantes, mas que absorvem o calor. Ele também fica ofegante para se refrescar. À medida que a tarde passa, as temperaturas caem e a leoa fica em uma posição mais confortável. Os filhotes estão inquietos no seu espesso esconderijo. Eles estão com fome, mas não vão se apressar. Não são eles que decidem quando se alimentar. Eles sabem que precisam deixar a leoa dormir. Quando ela deita de barriga para cima, é um sinal de que o bar de leite está aberto. O filhote mais corajoso se aproxima com cautela. A mãe consente. É hora do jantar. Os filhotes serão nutridos ao peito, até que tenham em torno de 8 semanas de idade.
Uma vez que a leoa está convencida de que os filhotes estão bem alimentados, eles voltam para a segurança do matagal. Eles têm muito a crescer antes de se tornarem os predadores mais poderosos da África. Estes filhotes não são os únicos bebês dos 5 grandes nas redondezas. Este filhote de rinoceronte branco tem menos de 1 ano de idade e seu chifre de queratina é apenas uma protuberância. Ele come grama desde as 8 semanas de idade, mas vai continuar mamando por vários meses. Os rinocerontes têm pouca visão. Ele fica perto da mãe, pois ainda é vulnerável a leões e hienas. Com a proteção da mãe, ele provavelmente se tornará um rinoceronte adulto, pesando cerca de 2.200 quilos. Mas, por enquanto, ele está muito satisfeito ao lado da mãe e ficará com ela por 2 a 3 anos, ou até que ela tenha outro filhote. O vínculo entre mãe e filhote é extremamente forte nos rinocerontes brancos, mais do que entre os rinocerontes negros. Rinocerontes brancos e pretos são cinzas, mas têm certas diferenças, como tamanho. O branco é quase 1 tonelada mais pesado. O nome branco deriva de um erro de tradução da palavra afrikaner wijd, que significa amplo, em referência ao focinho largo e quadrado. Essa característica permite que o rinoceronte branco possa escolher se alimentar de gramas densas ou curtas da savana. Mas elas geralmente contêm carrapatos que penetram em lugares difíceis. Felizmente, existem as búfagas para oferecer seus serviços de limpeza. As aves se alimentam dos carrapatos e as duas partes se beneficiam do acordo. Os rinocerontes brancos são a única espécie de rinoceronte que se alimenta exclusivamente de pastagem. E pesando 2 toneladas, eles são os maiores animais que se alimentam apenas de vegetação. Os rinocerontes brancos são considerados territoriais e semissociais, pois não formam grandes rebanhos. No entanto, as fêmeas raramente são encontradas sozinhas e se reúnem em grupos de até 6 rinocerontes. Como esse grupo de 2 fêmeas aparentadas e um filhote quase adulto. As fêmeas muitas vezes percorrem muitos territórios dominados por machos. Elas atraíram a atenção do touro, que controla essa área. Rinocerontes machos e adultos são em grande parte solitários, vivendo em intervalos de poucos quilômetros quadrados. E esse rinoceronte está ansioso para conhecer suas visitantes. Mas as fêmeas não estão interessadas e educadamente se retiram.
enquanto os rinocerontes hesitam e recuam no namoro, outro animal dos 5 grandes deixa suas intenções mais evidentes. Elefantes machos adultos pesam cerca de 5 toneladas, o maior animal terrestre do mundo. Eles pesam mais do que o dobro do rinoceronte branco. Este animal pode ser particularmente agressivo. A lacrimosa glândula temporal e a micção frequente é um sinal que ele está no cio. A partir dos 25 anos, o cio acontece esporadicamente nos machos, aumentando em 5 vezes a testosterona. Machos no cio dominam outros em lutas e são deixados sozinhos pela maioria. Livres para focar em encontrar fêmeas para acasalar. Embora as fêmeas sejam menores, elas controlam os rebanhos. Eles são matriarcais, compostos de fêmeas e jovens machos, todos com laços sociais estreitos. As famílias de elefantes têm a rotina oposta dos leões, dormindo apenas 4 ou 5 horas por dia. Este grande rebanho tem se movido constantemente em busca de comida e água. É uma existência exaustiva para os mais jovens. Este bebê elefante já pesa 100 quilos. Caminhar o dia todo abalou o mais novo. Na vida dos elefantes, não há vínculo mais forte do que o existente entre a mãe e a sua prole. Esta mãe está corretamente preocupada com seu filhotinho. No calor, ele fica desidratado e precisa descansar. Outro jovem está passando dificuldade. Como todos os machos na adolescência, ele foi expulso do rebanho. De vez em quando, os jovens machos formam grupos de solteiros, como estes dois. A presa dianteira que falta a esse macho idoso prova a sua participação em batalhas. 2 estão atrás de uma de suas comidas favoritas, as nutritivas sementes da árvore Acacia erioloba. Mas as sementes estão muito no alto para serem pegas. Um dos machos sabe como trazer a comida para baixo. E ele aperfeiçoou recebendo as sementes na boca com um movimento hábil pela tromba. A tromba do elefante contém um número incrível de 50 mil músculos. A tromba é incrivelmente versátil e forte,
o que é uma das razões pelas quais o elefante come a maior variedade de plantas do que qualquer herbívoro. Enquanto se alimenta, esse macho faz um favor ao estorninho metálico. O elefante encontra insetos, que o pássaro oportunista apanha. O uso das trombas, combinado com imensa força e inteligência, significa que os elefantes podem sobreviver em algumas das paisagens mais severas da África. Enquanto o maior membro dos 5 grandes tem uma vida extremamente sociável, o menor vive exatamente o oposto. O leopardo é conhecido pelo mistério. Entre os grandes felinos da África, são os que vivem na maior privacidade. Leopardos são adaptados a uma variedade de habitats e são os felinos selvagens mais espalhados pelo planeta. A vegetação densa nas margens deste rio serve de esconderijo, vital para os caçadores que dependem primeiramente da discrição. A capacidade de se mover de forma discreta ajuda a escapar dos competidores maiores. Outra chave para o sucesso. Como eles podem viver em praticamente qualquer habitat, que oferece cobertura suficiente para se esconder, leopardos residem dentro e fora de áreas protegidas. A capacidade de se adaptar e de evitar a perseguição humana permite que eles vivam na maior parte da África e até mesmo na Ásia. Esta fêmea está bem estabelecida no seu território de cerca de 25 quilômetros quadrados. É o principal local de caça, que ela defendeu com sucesso de outras fêmeas por muitos anos. Os machos têm acesso apenas brevemente para acasalar. Essa é sua única companhia em uma vida solitária. Como todas as fêmeas, ela é ligeiramente menor do que o macho, mas ainda assim é forte e uma grande caçadora. Leopardos são os mestres das emboscadas. Perseguindo silenciosamente, elas chegam o mais perto possível de vítimas desavisadas, como impala, antes de atacar e matar rapidamente com uma mordida estranguladora. Em áreas onde existem predadores maiores, como o leão e a hiena, os leopardos arrastam seus animais para a copa das árvores, para evitar que sejam roubados. Aqui, a matança está relativamente segura e ela pode comer em paz. Mas primeiro, tem que preparar a refeição. De forma cuidadosa, ela arranca o pelo da carcaça com os dentes da frente. Depois, usa a poderosa mandíbula e os grandes caninos para rasgar a carne. Acima, abutres voam em círculos, sabendo que a hora deles vai chegar. Sem membros da família para compartilhar o banquete, ela pode se alimentar com calma.
A matança não só fornece um amplo sustento, mas também a maior parte da hidratação necessária na forma de sangue. O que significa que leopardos podem ficar um período longo sem água. Elefantes, no entanto, precisam beber mais regularmente. Este pequeno chegou à água bem a tempo. Os filhotes de elefantes são muito mais suscetíveis que os adultos ao risco fatal da desidratação. Para os elefantes, a água não é só para beber. Tomar banho é o passatempo favorito, que cumpre uma função importante. Seus pesados corpos geram até 5 kW de calor metabólico. O equivalente a uma energia suficiente para operar um micro-ondas por 5 horas. E depois de um dia quente na savana, um mergulho evita o superaquecimento. Com sede coletiva saciada, o rebanho pode relaxar e desfrutar de um pouco de higiene. Se esfregar contra as margens do rio ajuda a remover os parasitas e a manter os elefantes limpos e saudáveis. A água é parte integrante da vida do elefante, como é para todos os 5 grandes e para quem vive aqui. Os búfalos descem em manadas para beber juntos na margem da costa. O rinoceronte também chega para saciar a sede de um longo dia. Até mesmo os leões estão bebendo, mas eles fazem de forma discreta, em um pequeno córrego, longe da agitação do poço de água. Nos grandes ecossistemas da África, nenhum dos 5 famosos está isento da dependência da água. Cada um dos animais dos 5 grandes é excepcional de uma forma ou de outra. Seja no tamanho, na força ou no comportamento social. Esses animais carismáticos são reconhecidos em uma classe própria. O rinoceronte, enorme e solitário, com sua pele como uma armadura e um chifre semelhante a uma lança. O leopardo, furtivo e elusivo, se movendo de forma invisível e inaudível. Grandes rebanhos de búfalos, ressoando por entre o mato em multidões de milhares. Leões ferozes, símbolos de força bruta e cooperação astuta. E o enorme, social e resiliente elefante. Cada um usa suas forças para prosperar na savana africana. E juntos, eles capturam a imaginação do mundo. Como ícones da riqueza da vida selvagem da África. Eles são e sempre serão os 5 grandes.
o orgulho da África. As selvas do sul da África estão cheias de vida. Enquanto a maioria considera grandes felinos ou enormes presas como os verdadeiros ícones selvagens da África, poucos apreciam as criaturas menores que dominam a terra, o antílope. Eles também têm histórias ricas e cheias da luta diária para sobreviver. Uma série de provas e tribulações centrada na necessidade de se alimentar e se reproduzir. Com histórias raramente contadas, mas não menos emocionantes. Destes, 2 antílopes superam todos os outros: a cabra de leque e o impala. Para ambos, a vida no rebanho é fundamental para o sucesso. Ícones da vida selvagem. A cabra de leque e o impala. A vida em rebanho. Os longos dias preguiçosos do verão no sul da África estão chegando ao fim. Embora o tempo esteja esfriando, as relações no mato estão esquentando. É a época de acasalamento do impala. Neste período do ano, os machos lutam entre si para conseguir parceiras. Entre lutar contra rivais e perseguir as fêmeas, a vida é dura. Há pouco tempo para comer e os machos perdem rapidamente a condição física. Esta é a época mais difícil do ano e a mais importante, porque somente os vencedores irão acasalar. As planícies do sul da África estão repletas de antílopes. Existem mais espécies aqui do que em qualquer outro continente. Eles variam de tamanho, desde minúsculos chipênis, que pesam tanto quanto um gato doméstico, até um enorme elande, que são do tamanho e do peso de uma vaca grande. Das florestas aos desertos, os antílopes são a espinha dorsal do meio ambiente. Mas não importa se eles são grandes ou pequenos. Todas as espécies são herbívoras e, portanto, estão intimamente ligadas às condições ambientais predominantes. Alimentado por ventos úmidos soprando através do quente Oceano Índico, o leste recebe muita chuva, frequentemente mais de 1.000 milímetros por ano, e é coberto por vegetação exuberante. Enquanto isso, as partes ocidentais são mais secas, recebendo menos de 500 milímetros de chuva por ano, e ambientes semidesérticos dominam a paisagem. A água é escassa e a comida é muitas vezes limitada e difícil de encontrar. As secas aqui são regulares e severas. As temperaturas regularmente sobem acima dos 40 graus. E todas as plantas e animais que vivem aqui são especialmente adaptados para superar os rigores impostos por essas condições.
Enquanto isso, as partes orientais da região são mais agradáveis. Sabanas úmidas e pulsante de vida. Elas são mais úmidas e não muito quentes, com temperaturas agradáveis em torno dos 30 graus. A vegetação é exuberante e verde. Em geral, a comida nos arredores é abundante. Em toda essa divisão continental, duas espécies de antílopes em particular prosperam. Nas exuberantes savanas arborizadas do leste, o impala come uma dieta ampla e é incrivelmente bem-sucedido. Sua população total foi estimada em mais de 2 milhões. Apenas um antílope ultrapassa em números: a cabra de leque. Com mais de 2,5 milhões de indivíduos que percorrem as planícies secas do oeste. Aqui elas dominam graças à sua capacidade de fazer uma refeição mesmo nas condições mais difíceis e se alimentam de qualquer verde que encontram. Juntas, essas duas espécies são os animais de rebanho mais bem-sucedidos da África. O comportamento de pastoreio evoluiu após a última idade do gelo, quando as florestas que cobriam o continente diminuíram. Os animais foram para as novas planícies gramadas pela primeira vez. Eles cresceram e começaram a cobrir maiores distâncias em busca de comida. E se tornou importante que eles se reunissem em rebanhos para que pudessem facilmente encontrar parceiros e se protegerem melhor contra os predadores. Apesar da abundância, a cabra de leque e o impala quase nunca ficam no mesmo habitat e seguem à risca a divisão seca e úmida. Sem eles, a África seria um lugar muito diferente. No coração árido da África do Sul, encontra-se o Parque Nacional Karoo, com 88 mil hectares. Este é um dos parques mais espetaculares do país, coberto pelas montanhas de Nuveveld, que se erguem das planícies abertas e que há milhões de anos eram um mar. Quase todos os animais que vivem aqui são especialmente adaptados para sobreviver às condições de dessecação. Um pequeno rebanho de cabra de leque está pastando na paisagem escassa das planícies. As cabras de leque são pequenas gazelas de aproximadamente 70 a 90 centímetros até o ombro e pesando até 45 quilos. Eles são personagens resistentes, capazes de suportar até as mais difíceis secas. Viajantes do Karoo, no final do século XIX, escreveram sobre rebanhos gigantescos de cabras de leques migrantes, tão numerosas que levavam o dia todo para ultrapassar os acampamentos. Elas percorriam grandes distâncias através das planícies áridas, aproveitando a precipitação imprevisível e variável das chuvas na região. Esses imensos rebanhos são uma coisa do passado. Nos tempos modernos, a agricultura interrompeu antigas rotas de migração. E no Karoo, a cabra de leque foi reduzida a pequenos rebanhos espalhados pela paisagem. A 500 quilômetros a leste do mundialmente famoso Parque Nacional Kruger, um rebanho de impalas
abre caminho pela vegetação exuberante, nas partes mais úmidas do leste do país. A vida é muito diferente. O Kruger, como é carinhosamente conhecido pelos habitantes locais, é uma faixa gigantesca de savana tropical que se estende por quase 2 milhões de hectares ao longo da fronteira nordeste da África do Sul. Uma das maiores, mais bem-sucedidas reservas de vida silvestre da Terra. O Kruger está repleto de animais. A comida é abundante e herbívoros gigantes, como os elefantes e as girafas, escolhem os ramos mais altos das árvores, enquanto a seus pés, grandes manadas de outros pastadores escolhem a comida. É também o lar de algumas das maiores densidades de predadores da África. Mais de 100 mil impalas procuram comida pelo território. O impala é mais alto que a cabra de leque, medindo quase 1 metro de altura e pesando até 76 quilos. Com tanta comida e água disponíveis, uma infinidade de outros moradores prosperam. Uma pequena família de Kudu navega por perto. Juntos, Kudu e Impala geralmente formam rebanhos mistos. Essas agregações têm alguns benefícios. Em um mundo controlado por carnívoros, com quase metade de todas as mortes causadas por predadores, quanto mais olhos atentos, melhor. Predadores também abrangem as planícies áridas do sul da África. Mas os animais aqui se preocupam em evitar o calor e encontrar alimento na mesma proporção em que evitam virar comida. No local onde as fronteiras da África do Sul, Namíbia e Botsuana se encontram, existe uma das reservas mais icônicas das regiões secas ocidentais, o Parque Transfortier Galagad. Cabra de legue são os antílopes mais comuns aqui. Durante o verão faz calor, com temperaturas que chegam aos 40 graus ao meio-dia. As cabras de leque se viram melhor do que a maioria. Elas comem praticamente qualquer coisa que encontram conforme as condições, alternando entre grama e arbustos herbáceos e suculentos. Este jovem macho está arrancando os brotos do leito do rio. Ao se saciar, ele vai para a sombra para digerir a refeição. As cabras de leque são ótimas em evitar o calor. Elas viram os traseiros brancos para o sol, reduzindo a quantidade de calor absorvida. Barrigas brancas também absorvem menos calor que é irradiado do solo. E elas procuram sombra para evitar as condições do excesso de sol. Reunir-se à sombra dessas acácias tem outro benefício.
As cabras de leque comem o conteúdo das sementes caídas e esta é uma fonte valiosa de nutrição em condições difíceis. A árvore depende da cabra para dispersar suas sementes. Os miolos contêm sementes extremamente duras, que são resistentes ao sistema digestivo das cabras de leque. Quando a cabra se desloca, ela carrega as sementes e, eventualmente, as abandona em uma pilha rica em nutrientes de excrementos, dando todas as chances para a germinação. Mas uma desvantagem de evitar o calor perto das árvores é que o local facilita a caça dos predadores. Uma chita solitária está espreitando no leito do rio seco. Elas são os mamíferos terrestres mais rápidos e podem alcançar velocidades de até 110 km por hora para curtas distâncias. A cabra de leque viu a abordagem. A chita ainda está longe, então não estão preocupados. Elas têm a vantagem, desde que larguem na frente do felino. Perto dali, uma família de suricatos não tem tanta certeza. Os suricatos medem 25 a 30 centímetros de comprimento e pesam cerca de 1 quilo. Eles são os principais alvos de aves de rapina e de uma série de predadores que vivem no solo, incluindo a chita. Eles não conseguem correr mais rápido que as chitas, como faz a cabra de leque. Então, dependem de tocas quando ameaçados. Assim como o antílope, a vigilância é fundamental. A família coloca sentinelas para garantir que não haja surpresas. Isso permite que o restante procure comida. Até mesmo os esquilos aproveitam o sistema de alerta precoce de seus vizinhos. Cada ameaça tem seu próprio alerta. A sentinela soa um aviso e a família corre para baixo. Um parente próximo, o mangusto amarelo, ligeiramente maior, compartilha a casa dos suricatos. Mas ele não é um aproveitador e frequentemente participa da manutenção da toca e até mesmo ajuda a ampliar a rede subterrânea de túneis, se necessário. Acima de tudo, no entanto, os mangustos amarelos também se beneficiam da casa hipervigiada. E a vigilância é a chave para a sobrevivência quando você está no lado errado da cadeia alimentar. Não importa o habitat, seja no oeste seco ou no leste exuberante, os herbívoros sempre superam em números os carnívoros. A vida é mais fácil no leste, onde há muitas plantas disponíveis. Mas a matéria vegetal é difícil de digerir. O impala possui um arsenal de ferramentas para superar o desafio. Esta fêmea está ruminando. Ela está moendo folhas com os dentes, adicionando enzimas da saliva. Então ela engole. Depois ela regurgita a comida para que possa mastigar um pouco mais. Toda vez que o alimento é ruminado, é misturado com enzimas e micróbios no estômago para quebrar a dura celulose do material vegetal.
Sem a repetida mastigação e deglutição, os ruminantes não seriam capazes de obter a nutrição que necessitam das plantas que comem. Isso também significa que eles gastam menos tempo procurando por comida, o que garante mais disponibilidade para descansar e evitar o calor. Os carnívoros também contam com o sucesso deste sistema digestivo, embora indiretamente. Com os predadores à espreita, o impala precisa ser vigilante para sobreviver. Grandes orelhas multidirecionais proporcionam uma excelente audição. E eles têm um senso de olfato apurado por causa das amplas narinas. Sua visão é excelente para detectar movimentos a grandes distâncias, com um campo de visão que se estende por 300 graus de horizonte. No entanto, nem todas as ameaças vêm de fora do rebanho. Somente os impalas machos têm chifres, que eles usam em disputas pelas fêmeas. Este macho territorial avistou o intruso. Ele assume uma postura agressiva para avisar o desafiante. Eles travam os chifres e participam de um jogo de empurrões projetado para determinar o domínio. As lutas raramente causam danos permanentes, desde que o predador recue. Os chifres são especificamente moldados para empurrar outros machos em vez de perfurar, o que faz com que eles deem pouco valor à defesa. Os chifres atrapalham em áreas confinadas entre arbustos, e para as fêmeas, eles não têm utilidade. Nas áridas planícies abertas da metade do país, no entanto, a história é diferente. Aqui, ambos os sexos costumam ter chifres, e os cientistas se perguntam por quê. Uma teoria sugere que as fêmeas da cabra de leque têm chifres para que seus filhos adolescentes se assemelhem a elas. Há uma intensa competição entre machos maduros em rebanhos mistos, de modo que quanto mais os machos jovens se parecem com fêmeas, mais eles serão ignorados pelos dominantes. A mais recente teoria sugere que os chifres das fêmeas têm mais a ver com deter predadores, com base em quão expostos estão os animais. Ao ar livre, os antílopes são facilmente detectados por predadores. E os chifres são um impedimento, por isso, os machos e as fêmeas os possuem. Quanto mais alto você é, mais visível fica. Então, mais temor você precisa passar. O que explica porque o oryx, um andarilho no deserto muito maior, tem chifres impressionantes. Assim como a cabra de leque, esses chifres parecidos com rapieiras são ostentados tanto por machos quanto por fêmeas. É inverno à margem do árido Grande Karoo, na porção sudeste do alcance da cabra de leque. O inverno aqui é época de reprodução para a cabra de leque. Este macho territorial está marcando os arbustos com secreções das glândulas da sua cabeça. Ele está anunciando para amigos e alertando rivais. A tensão está em todo lugar.
jovem macho ignora o aviso e o dominante o coloca em seu lugar. Este território não é grande o suficiente para os dois. O dominante impediu o desafiante por enquanto. Nas planícies da África, somente os mais aptos sobrevivem. O macho dominante, apesar de machucado, conquistou seu direito de acasalar com muitas fêmeas, passando seus genes para as gerações futuras. Enquanto isso, a árvore genealógica do predador chegou ao fim. De volta às partes mais úmidas do leste de Kruger, o impala macho dominante está perseguindo uma parceira. Ele identificou uma fêmea no cio e a persegue excitado. Ela segue uma dança alegre e o macho a segue esperançoso atrás do seu feitiço. Ele sacode a língua e acena com a cabeça, entusiasticamente fazendo o melhor para convencer a parceira. E, eventualmente, ela cede, parando brevemente para que ele possa alcançá-la. Depois de acasalar, ele raramente vai demonstrar interesse por ela, mesmo que permaneça sexualmente ativa por mais alguns dias. Durante esse período, ela será cortejada por outros machos e quase certamente acasalará com até 4 outros. O alcance do impala se estende para o norte até as planícies cobertas de grama do leste da África. Não há cabras de leques por aqui, mas existem outras 5 espécies de gazela. Duas delas podem ser encontradas na mundialmente famosa cratera de Ngorongoro, na Tanzânia, a milhares de quilômetros ao norte. Cercada por todos os lados pelas encostas íngremes da antiga caldeira. Esta é uma das paisagens mais notáveis da África. Solos férteis da história vulcânica da cratera alimentam uma mistura de animais selvagens. Em Ngorongoro, as gazelas de Gran e Thompson muitas vezes pastam juntas. A gazela de Thompson, ou Tomis, é o antílope mais comum no leste da África.
preferindo a grama curta das planícies abertas. Elas são notavelmente semelhantes em tamanho e cor com a cabra de leque. Acredita-se que esse padrão de cores ajuda a camuflar os rebanhos contra predadores como leões e chitas. Mas a camuflagem não faz você chegar tão longe. E todas as gazelas das pastagens abertas da África Oriental também correm. De volta aos leitos secos e abertos do Parque Galagá de Transfortier, a capacidade atlética é primordial. Essas cabras de leque estão pulando. Dizem que esse comportamento anuncia a capacidade atlética do animal para possíveis predadores. Também pode liberar feromônios ou ser um importante sinal de alarme para o resto do rebanho. Outros pontos de vista mais românticos, no entanto, sugerem que elas estão simplesmente pulando de alegria. Mesmo em regiões com mais vegetação, a capacidade atlética é importante para evitar os predadores locais. O impala pode pular sem esforço por mais de 3 metros de altura e 11 metros acima do solo. Eles também são rápidos. Mesmo assim, eles não são páreos para o mesanze, um dos parentes mais próximos deles. O mesanze tem quase o dobro do tamanho do impala e é o antílope mais rápido do mundo, capaz de atingir a velocidade de quase 60 km por hora. A vaca do mato e os gnus também são parentes próximos do impala. À primeira vista, parece improvável que esses animais sejam tão próximos. Os impalas são graciosos, enquanto tudo sobre o gnu é estranho. Uma coisa que todos os membros da família têm em comum, no entanto, é que vivem ao ar livre e se reúnem em rebanhos. E grandes rebanhos atraem predadores como leões. E leopardos. Viver em um rebanho é vantajoso. Há muitos olhos para procurar perigo. Portanto, permanecer no rebanho é importante. Indivíduos doentes ou jovens que ficam para trás são os principais alvos. Não são apenas os predadores que rastreiam os rebanhos. A garça vaqueira está se alimentando de insetos levantados por quem passa pelo local. Se alimentar ao lado de rebanhos de antílopes permite que ela coma 1,5 vezes a mais do que se fizesse tudo sozinha. Os pica-boi de bico vermelho também rastreiam os rebanhos. Eles estão vasculhando sua pele e procurando uma refeição fácil. O impala tolera os aproveitadores porque está gostando da limpeza. E as búfagas são capazes de remover carrapatos irritantes mesmo dos lugares mais difíceis de alcançar.
Os ectoparasitas, como carrapatos, não são apenas irritantes. Eles também carregam doenças. Então, o impala se beneficia do serviço. O mundo inteiro gira em torno do que é deixado para trás pelo antílope que pastou. Os escaravelhos Copper estão coletando excrementos de impala. Existem mais de 2.000 espécies de escaravelho. Este é um rolador. Ele transforma o excremento em uma bola antes de enterrar. Bolas de esterco são alimentos para os besouros e seus filhotes. Se ele tiver sorte, a bola atrairá uma fêmea e ela colocará seus ovos nela. Ele enterra a bola no subsolo, permitindo que as larvas em desenvolvimento comam lentamente até a superfície. Ao enterrar essas bolas, ele também injetará nutrientes valiosos no solo, facilitando o crescimento das plantas. Em última análise, mais alimento para o impala no grande ciclo da vida. O impala e a cabra de leque são muito semelhantes em vários aspectos, mas quase nunca vivem no mesmo habitat, com uma exceção. O Parque Nacional de Etosha, no norte da Namíbia. Localizado no coração árido do deserto do Kalahari, no sudoeste da África, este parque de 22.000 quilômetros quadrados é famoso por sua abundante vida selvagem. Animais se reúnem nos poços da reserva para sobreviver ao ambiente árido. Um impala de cara negra desceu no poço para beber. Ele é instantaneamente reconhecido por suas marcas faciais escuras. O impala de cara negra é uma subespécie que vive em Angola e no norte da Namíbia. É melhor adaptado no deserto do que o impala comum do leste. As duas subespécies irão rapidamente hibridizar se elas se misturarem. Mas impalas com cara negra são vulneráveis e Etosha é uma das suas últimas fortalezas. Por essa razão, o governo da Namíbia tenta mantê-los isolados. Mas é complicado. Fazendas privadas de caça abastecidas com impalas comuns cercam Etosha. E por isso o governo trabalha para mantê-los distante do Parque Nacional. Em um dos exuberantes poços de água do Kruger, um bando de impalas comuns bebe nervosamente. O perigo espreita nestas águas. Crocodilos grandes como este podem ter mais de 4 metros de comprimento.
Assustado, o impala volta para a segurança do mato. Mas o perigo está por aqui também. O rebanho se separa, permitindo que uma chita solitária pegue uma das fêmeas. Ela vai devorar sua presa. Mas as chitas são as menores dos grandes felinos. Então precisa comer rapidamente. Se leões ou hienas sentirem o cheiro da presa, eles vão roubar. Nervosa, ela examina os arredores. Depois de se saciar, ela segue em frente. Conforme as estações avançam, as chuvas retornam. É primavera nas savanas úmidas do Parque Nacional Kruger, na África do Sul. As árvores e os arbustos estão cheios de vida nova. Os recém-chegados circulam pelos arredores. É a época de partos, e o mato está vivo com os jovens. Os bebês mamam de suas mães nos primeiros 4 meses e meio. Todos na família estão tensos. Ser pequeno neste mundo faz deles um alvo. Leopardos e chacais caçam jovens. Então as fêmeas se adaptaram para sincronizar seus nascimentos. Com os jovens nascidos em tempos de abundância, há comida suficiente para mães lactantes. E a massa dos mais novos e futuros predadores reduz o risco individual. Ainda assim, é melhor estar em alerta máximo. Uma estatística perigosa está diante dos jovens. Apenas metade deles sobreviverá ao primeiro ano para atingir a idade adulta. Mas aqueles que crescerem irão ocupar seu lugar nos grandes rebanhos da África. Através dos vastos espaços abertos do sul da África, essas duas espécies dominam a paisagem. A cabra de leque e o impala são os antílopes mais numerosos, chegando aos milhões. Apesar de habitarem mundos diferentes, juntos eles são os personagens centrais no círculo gigante da vida, que se desenrola através do sul da África. Dos desertos secos do oeste para as savanas úmidas do leste.
Essas duas espécies são fundamentais para o sucesso de plantas e animais que vivem nesta divisão. Pois na África, a cabra de leque e o impala realmente reinam supremos.